E aí, vamos lá, gente? Vamos lá, vamos lá. Chegando aí no nosso ao vivo, todas as noites, às 18h30. Importante dizer para vocês que essa é a primeira semana, né, que a gente já tem feito isso cotidianamente para conversar com vocês. Então, a gente está fechando aí a nossa primeira semana de ao vivos com convidados. A gente tem feito um esforço de ter sempre alguém ao vivo com a gente, justamente para a gente poder alcançar aí um debate que seja importante a ser feito na sociedade nesse momento. Hoje temos convidado especial, Boulos, Guilherme Boulos, quase foi o nosso presidente no Brasil. Você imagina que situação a gente não estaria agora? Uma pessoa que acredita na ciência, que acredita na pesquisa, né? A gente viu aí o Ministério da Educação cortando as bolsas de pós-graduação, enfim, logo nesse momento de pandemia, o quanto que a gente não perde também de avanço científico, né? A gente tem um governo que nega a ciência, que nega as universidades, que nega a realidade. Então é importante que a gente esteja conversando, esteja em isolamento. Hoje é o meu 14º dia em isolamento, gente. Contei para vocês que vim da Espanha e já me coloquei em quarentena. Então hoje é o meu 14º dia, enquanto muitas pessoas estão entrando ainda na quarentena. Eu já deveria estar saindo, mas é óbvio que eu não vou sair, eu vou continuar aí em quarentena, entendendo esse momento específico da pandemia e também da nossa responsabilidade. Então eu vou convidar o Boulos aqui para entrar com a gente. Pode ver aí se o Boulos consegue convidar o Boulos, porque a gente sabe o quanto que precisamos ter debates, não só do ponto de vista político, que é super importante, afinal de contas a gente está falando das ações políticas, da nossa interseção com esse momento via absurdos, como a gente está vendo, de proposta de necropolítica que o governo Bolsonaro se apresenta. O Boulos já chegou aí. Boulos, boa noite, muito obrigada por fazer parte aí do nosso ao vivo. Estava contando aqui pro pessoal, Boulos, que a gente tem feito aí já uma semana ao vivo todos os dias com convidados, né? Você é o primeiro homem, tá? A fazer parte do nosso ao vivo, depois de uma sequência com a Maria Isabel, que é presidenta do Sindicato das Empregadas Domésticas. Fizemos também com a Maria dos Camelôs, uma liderança importante aqui no estado do Rio de Janeiro dos trabalhadores informais. Fizemos também com a Gisele Martins, lá da Maré, que deu um panorama da mobilização dentro das favelas e da periferia, nesse momento onde essa é a população muito mais vulnerável. E ontem a gente teve um papo muito bacana com a Luciana Boatê. Lá a gente colocou também as questões relacionadas à vulnerabilidade da população carcerária, em especial Degase e SEAP, né? Aqui no Rio de Janeiro, hoje eu tive infelizmente, mais aí, confirmação de mais uma morte no sistema penitenciário no estado do Rio de Janeiro. Já são 4 pessoas que morreram desde o último fim de semana. As causas, eles revelam que é indeterminada, mas a gente sabe que a gente já tem uma dificuldade de testagem, né, concreta na nossa sociedade. Você imagina no sistema carcerário, que já é um ambiente insalubre, onde a população ali já vive concretamente com epidemia de sarampo, a gente teve uma epidemia, não chegou a ser uma epidemia, controlada num tempo imediato, que foi de meningite também, e a gente sofre dentro do cárcere aí com problemas relacionados à insalubridade no geral, né, Boulos? Então, te ouvir aqui hoje é mais que fundamental. Afinal de contas, você foi o nosso candidato a presidente do Brasil, quanto isso nos enche de orgulho, e também sabendo quanto que o debate da vulnerabilidade da população, enfim, que hoje não tem uma moradia digna, e esse é o debate que você traz com muita propriedade para a gente acha fundamental a sua participação. Mas antes de entrar na sua participação, vou só falar trazer uma reflexão que eu acho que é importante para a nossa análise aqui sobre o panorama do Brasil e também da necropolítica, né? A gente tem visto aí o governador do Rio de Janeiro, o governador de São Paulo, Dória, tentar se diferenciar
do Bolsonaro aí na política. Claro, eles pelo menos não negam a ciência. Mas, enfim, a gente sabe que eles também têm uma lógica de necropolítica que a gente não pode ignorar nesse momento. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, o Witzel criou um comitê específico e efetivo para construir aí a privatização da SEDAI. Tenho falado e tenho usado as redes justamente para divulgar a questão da falta de água, que já é crônica nas cidades aqui do Rio de Janeiro, principalmente nas favelas e nas periferias. E agora, no momento de pandemia, onde a gente tem como principal momento para higienização de água, enfim, principal recomendação a utilização da água, a gente vê o governador Wilson Witzel negociando um bem que é inegociável, né? Afinal de contas, mercantilizar a água, justamente nesse momento que a água é um bem humano, ele faz isso, né? Então, ele se contrapõe ao Bolsonaro, mas ao mesmo tempo está utilizando outras formas de necropolítica aqui no Rio de Janeiro. Como é que está aí em São Paulo? Como é que você está avaliando esse tempo todo? Obrigada pela sua participação. Primeiro, valeu, Renata, boa noite. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de estar promovendo esses debates nesse período de quarentena. Também para estimular a quarentena, porque nós chegamos num ponto em que o Bolsonaro, o presidente da República, não é só mais um problema político, ele virou um problema sanitário no Brasil. Exatamente. O Bolsonaro propaga a doença, desinforma, estimula as pessoas a fazerem aglomeração, a ir para a rua no momento onde nem a Organização Mundial da Saúde, nem nenhum epidemiologista, nem o próprio ministro da Saúde dele recomenda isso, ao contrário, proíbe como um elemento de propagação da pandemia. Renata, o ponto que você tratou aí na introdução, eu acho que é o grande tema que nós vamos ter que discutir agora e nas próximas semanas no Brasil. Porque, vê só, o coronavírus no Brasil começou como uma doença de rico, de classe média alta, da maioria das pessoas que têm oportunidade de viajar para o exterior. Tanto é que aqui em São Paulo lotou uma enfermaria do Albert Einstein, que é o hospital mais caro da cidade, da elite e tal. Agora, depois, com a propagação comunitária, ele começou a chegar nas periferias. Teve um caso dramático aí no Rio, que a gente acompanhou, da empregada doméstica, que estava assim, na casa, trabalhando na casa de do casal infectado, que viajou para a Itália, não sei o quê, e ela pegou. E, obviamente, isso tem uma propagação, porque apesar do coronavírus não ser um vírus tão letal para quem não é idoso e para quem não tem deficiência de imunidade, o coronavírus tem uma propagação que nem rastilho de pólvora. E aí o tema é a periferia. Quer dizer, para quem pode fazer quarentena, muito bem. Mas e para quem não tem casa? Quer dizer, hoje mais cedo eu fui junto com o padre Júlio Lancelotti, eu não sei se você conhece ele, é uma referência muito importante aqui em São Paulo, da Pastoral do Povo de Rua. E a gente foi, nós fomos entregar doações do Fundo Solidário que o MTST montou, de arrecadação de alimento, de produto de higiene, para o povo da periferia, para o sem-teto, para o povo de rua, e fomos andar lá no centro. É um negócio devastador. Você tinha centenas de pessoas aglomeradas nas calçadas, no centro da cidade mais rica do Brasil, né, sem nenhuma política. Não, nem a prefeitura, nem o governo do estado. O Dória está fazendo pose de oposição ao Bolsonaro, e eu acho até importante que ele tenha um mínimo de sensatez. Aliás, nesse momento, basta ter bom senso para estar na oposição extrema ao Bolsonaro. Exatamente. Agora, não tem nenhuma preocupação com o povo mais pobre, não tem nenhuma preocupação com o sem-teto, com o povo da periferia, não fizeram nenhuma política específica para os mais vulneráveis, seja o sem-teto, seja a população de rua, seja 40 milhões de trabalhadores no Brasil que estão na informalidade, estão no subemprego, que trabalham de dia, de Uber, no Rappi, catando latinha, e para poder comprar o jantar. E as pessoas não estão podendo trabalhar. Isso não é motivo, como o Bolsonaro oportunisticamente faz, para falar contra a quarentena, mas isso é motivo para ter uma política emergencial, solidária, como vários países do mundo estão fazendo, né? De você ter uma renda básica,
Hoje o Congresso está para votar um projeto em que o PSOL é parte, inclusive, da articulação, para ter uma renda básica para o desempregado e trabalhador informal, para você ter estabilidade no emprego e proibir demissão para o trabalhador que está na formalidade, para você ter como a França fez, né, como El Salvador fez, que é um país muito mais pobre que o Brasil, suspensão do pagamento das contas de água, luz, gás e aluguel durante o período da pandemia, que são medidas emergenciais que a gente apresentou, que o pessoal apresentou também para a sociedade, e que nesse momento vão ser o centro da disputa que a gente vai travar nas próximas semanas, que é uma disputa em defesa da vida de quem está na periferia, de quem está nas favelas, de quem está morando na rua. Exatamente, Boulos. E quando você traz essas medidas do PSOL, né, igualmente o que fez a bancada federal, fizemos aqui na bancada estadual, apresentamos uma série de diretrizes, um programa, inclusive a gente apresentou aqui, foi aprovado nesse primeiro momento, mas voltou para emendas dos demais parlamentares, inclusive copiando ali uma iniciativa do Renato Roseno, deputado estadual nosso lá no Ceará. Então, a gente fez várias medidas para a população com baixa renda e em vulnerabilidade social. Eu acho que essa é uma resposta que o PSOL dá, não só com a sua interseção real nas classes mais populares, entendendo o quanto que nós temos, na verdade, articulação com as favelas, com as periferias, com os sem-tetos, enfim, ainda ontem eu falava com a Glória, que é uma catadora de materiais recicláveis, enfim, que é de Jardim Gramacho, tem ali o lixão de Caxias como sua fonte de sustento, e ela estava apresentando o quanto que os catadores sequer entram nessa conta, né? E aí a gente vê um monte de políticas públicas relacionadas principalmente ao empresariado, e dificilmente, quando a gente está falando de uma renda mínima, a gente consegue tocar e sensibilizar o próprio empresariado. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento também de distinção, de paradigma, de qual é a prioridade hoje da política pública. Afinal de contas, a gente vai querer contar os corpos, o número de mortos, ou a gente vai querer contar o dinheiro que aí enriqueceu e manteve aí o privilégio dessa classe mais abastada no Brasil. Eu acho que é isso mesmo, Renata. Sim. As tragédias, às vezes, são uma oportunidade da sociedade ajustar contas consigo mesma. Uma oportunidade da gente poder rever os caminhos que a gente está tomando enquanto sociedade. Eu acho que se a gente olhar esses caminhos, sobretudo do Brasil nos últimos anos, é um caminho do ódio, do individualismo, da intolerância, do cada um por si, do desrespeito à vida. Na verdade, de colocar o lucro acima da vida. Esse é o caminho. Aliás, é o caminho do modelo neoliberal, é o caminho do modelo capitalista no mundo inteiro. E aqui no Brasil, de maneira muito selvagem, né? A gente tem sofrido isso com a necropolítica de militarização completa da vida nas comunidades, nas periferias, a banalização da morte, do assassinato em larga escala da nossa juventude negra, pobre, periférica, e com o domínio completo das corporações, do capital financeiro, ditando os rumos da sociedade. Agora, circulou muito a semana passada um vídeo, eu citei aqui El Salvador, do presidente de El Salvador, fazendo uma pergunta muito direta aos grandes empresários. Ele perguntou o seguinte: olha, vocês têm dinheiro para viver 10 vidas, para viver 20 vidas. Agora, o que vocês vão fazer com esse dinheiro? Sendo que a única coisa que vocês precisam hoje é de um leito hospitalar com respirador, como qualquer outro cidadão. Então, veja, é um debate, e é triste que esse debate tenha que ter sido suscitado por uma tragédia, pela maior pandemia do século, mas é o debate de que sociedade a gente quer, né? E eu acho que a gente tem que se valer dessa oportunidade para colocar o tema da solidariedade, Renata. Eu acho que esse é o grande tema. A saída para a crise é a solidariedade.
tanto a solidariedade como ações de exemplo coletivas nossas, como, por exemplo, o Fundo Emergencial de Apoio ao Sem Teto, ou vários fundos que eu sei que comunidades, lideranças, associações de favela, de comunidade estão fazendo para arrecadação e distribuição. Tem centenas de voluntários, de militantes, de ativistas, hoje saindo pelas ruas, não para desafiar a quarentena, mas para um gesto solidário de entregar cesta básica, de entregar álcool em gel, de entregar material de higiene, mas a solidariedade também como caminho da política. A solidariedade para definir que medidas a gente precisa, para pensar, por exemplo, uma renda básica, né, para todo brasileiro que necessite, para todo desempregado, para todo subempregado, e que esse caminho de solidariedade permaneça depois de passar a crise do coronavírus. Talvez seja o principal legado que a gente possa tirar desse momento tão triste. Exatamente. Eu acho que o Boulos agora acabou de responder a pergunta do Adonis Cruz, que está aqui falando dessa comparação, né, desse primeiro mês, do número de mortes que nós já tivemos em comparação aí à própria Itália, que tem mais de 5 mil mortos, né? Não é a gripezinha que tratou o Bolsonaro com deboche, com uma questão completamente desumana, mas mostrando aí o seu lado da necropolítica, né? Eu tenho visto, Boulos, que esse é o momento também que oportuniza justamente essas políticas higienistas, essas políticas excludentes e discriminatórias. Como é que a gente também pode estar atento a esse tipo de ação, né? Quando a gente tem, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente já tem os policiais fotografando e fichando pessoas que furaram a quarentena. Olha que problema que a gente pode criar concretamente na perseguição de pessoas, né? A gente teve isso quando aconteceu aqui a ocupação do Exército, enfim, das Forças Armadas. A gente teve várias pessoas civis sendo julgadas enfim, na justiça militar. Um problema sério, né? Então, essas iniciativas também higienistas, de uma política onde vai se acirrar justamente contra o jovem negro, morador de favela e de periferia, que hoje sem teto, que hoje já é a principal vítima aí, não só da desassistência, mas do braço armado, do poder armado e coercitivo do Estado. Como é que a gente fica nessa situação? Esse é um ponto muito importante, Renata, porque a crise sanitária pode ser usada também como argumento para estado de exceção, né, ou para aprofundar medidas de exceção que já estão sendo feitas. Primeiro é o seguinte, não tem a menor condição de você exigir quarentena como obrigação das pessoas. Todo mundo, ninguém pode sair, sendo que o mesmo Estado que exige quarentena não oferece alternativa de sobrevivência para a pessoa. Então, sim, a quarentena é a política sanitária mais adequada. Mas e aí? E como é que o cara que saía todo dia para trabalhar e que não consegue passar 3 dias, porque não tem poupança, né? Senão não vai cortar água, porque não tem condição de pagar a conta, não vai ter comida na mesa. Como é que você vai dizer para esse cara fica preso em casa vendo o filho chorar porque não tem leite? Né? Então, assim, a quarentena, para determinados setores, acho que mesmo para nós, para setores médios, ou para quem hoje tem um salário fixo, uma renda melhor, que teve condição de fazer uma poupança, ok, muito bem. Agora, qual é a política que o Estado brasileiro já fez até aqui para garantir que as pessoas que não têm nenhuma poupança, que tem que pagar a conta e tem que botar comida na mesa, tem que pagar o aluguel, para que essas pessoas possam ficar em quarentena? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E aí, óbvio, né? Sim, a gente não tem que se iludir com o sorriso do Witzel. O contraponto do Witzel ao Bolsonaro e o contraponto do Dória ao Bolsonaro são contrapontos circunstanciais. Claro que a posição deles é mais razoável que a do Bolsonaro nesse momento, que não é muito difícil. Até a posição do Trump é mais razoável que a do Bolsonaro. Mas a gente sabe de onde eles vêm, a gente sabe quem são eles, a gente sabe o que eles estavam fazendo no verão passado e o que continuam fazendo
nesse verão. Então, não nos iludamos, né? Essa turma representa parte do que há de pior na política brasileira e ao tentar se utilizar da crise sanitária para endurecer medidas de exceção contra os pobres, nós temos que criar e fortalecer os canais de denúncia de todas as formas para que as pessoas sejam resguardadas, sejam protegidas nas suas liberdades. Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, né, a gente também está funcionando remotamente pela Comissão de Direitos Humanos, né? A gente fez um e-mail que é o direitoshumanos.alerj@gmail.com, onde as pessoas podem enviar desde denúncias, as demandas também com relação ao coronavírus, mas também as questões relacionadas às pessoas mais vulneráveis nesse momento, né? Quando a gente tem a questão da quarentena, Boulos, a gente precisa também falar da violência que as mulheres também são expostas, né? Já tem algumas pesquisas rolando que já aumentou em cerca de 50% a violência contra a mulher durante a quarentena, né? Então, essa mulher também ela está vulnerável, a gente está vendo também o quanto que essa população na informalidade fica vulnerável. Então, a gente precisa fazer um pacote de medidas e políticas que vá no enfrentamento, que vá dar um mínimo de dignidade para minimizar os impactos do coronavírus na vida dessa população mais vulnerável. E aí conta pra gente um pouco, Boulos, como é que você está vendo toda essa movimentação também com relação ao corte sistemático de bolsas de pós-graduação no Brasil, né? Esse é um momento que a gente precisa muito da ciência, que a gente precisa muito das pesquisas e, de novo, o ministro da Educação que fez todo, até aqui, né? Apresentou publicamente toda a sua ignorância com relação à tecnologia, à ciência, à pesquisa, e agora faz mais aí uma grande demonstração nesse corte massivo de bolsas de pós-graduação no Brasil. Bem lembrado, Renata. O que o ministro da Educação anunciou esses dias, depois ele foi ao Twitter desmentir, inclusive nos citou, dizendo que a gente estava espalhando fake news. Está lá, está a portaria assinada, né, da mudança de regras e critérios que na prática significa corte de bolsas de estudo e bolsas de pesquisa. E é muito sintomático que isso seja feito justamente no meio de uma pandemia, onde mostra, assim, o momento atual mostra a importância do estudo e da pesquisa, né, e da pesquisa pública, porque a indústria farmacêutica agora está correndo atrás de vacina, de tratamento para o coronavírus, porque se tornou vantajoso comercialmente. Mas a indústria farmacêutica nunca procurou fazer, por exemplo, uma vacina para malária, né, ou para dengue, né, porque são doenças tropicais de países pobres que afetam pobres e que esse investimento não dá lucro, não traz retorno. Então, numa crise sanitária tão grave como essa, a saída não é terraplanismo, né? Como o governo Bolsonaro faz para tudo, e esse ministro da Educação é um terraplanista na sua área. A saída é mais investimento em pesquisa, para investir na Fiocruz, aí no Rio de Janeiro, que é um centro de excelência, né, de produção de vacinas, de produção na área de saúde pública. Né? É esse tipo de investimento que foi cortado nos últimos anos, que segue sendo cortado e que se faz também com pesquisa, se faz com extensão, se faz com bolsas de pós-graduação, que nos dá saída e nos dá prevenção diante de crises como essas. Né? Então, esse é o momento que o mundo todo, Renata, está virando a chave para discutir retomada do investimento público. O Trump, que é ídolo do Bolsonaro, né, que ele se humilha, se ajoelha, né, lambe a bota do Trump, o Trump anunciou um pacote de 850 bilhões de dólares nos Estados Unidos. O Boris Johnson, que é de extrema-direita no Reino Unido, anunciou um pacote de 250 bilhões de dólares. Todos esses governos, independente do espectro ideológico,
entenderam minimamente o que está em jogo, e esses governos estão retomando investimento público, fazendo investimentos emergenciais em saúde, abrindo laboratórios de pesquisa para poder encontrar a solução, e aqui no Brasil, na contramão, está cortando bolsas de pesquisa no meio da crise. É um escândalo, é uma esculhambação que revela que nós temos um ignorante no Ministério da Educação, o pior ministro da Educação da nossa história, um desqualificado, um moleque, né, despreparado, que só sabe ficar fazendo joguinho em rede social, ficar fazendo palhaçada, botar óculos escuro, e não tem a menor condição de apresentar solução para o problema nem da educação e muito menos da pesquisa e da ciência brasileira. Exatamente. Esses que sempre falaram no Estado mínimo, né, de acabar com todas as nossas empresas públicas, e aí numa tentativa de privatização enlouquecida, né, como a gente está vendo aqui, a tentativa do Wilson Witzel de privatizar, aproveitando esse momento da pandemia, né, de uma forma completamente oportunista e irresponsável. O Witzel aqui no Rio de Janeiro tenta privatizar a SEDAI, inclusive dialogando com o Guedes para falar, não, o Rio de Janeiro tem como dar conta aqui da sua questão fiscal, enfim, da sua questão orçamentária, privatizando a SEDAI, indo também na contramão de muitos países que tiveram uma experiência completamente péssima com a privatização de um bem que é inegociável como a água e que hoje já estão fazendo processos de reestatização de empresas de distribuição de água pelo mundo. Então, a gente vê que não é só no Rio de Janeiro, essa ideia de privatização da água é uma ideia do governo Bolsonaro que vai colocando e tentando aí construir em cada estado essa lógica de privatização, principalmente de um bem tão fundamental para a vida humana e fundamental nesse momento de pandemia. É isso aí, com certeza. Assim, água é bem comum. A água não pode ser tratada como mercadoria. E um momento como esse é revelador, né? Nós estamos com várias comunidades aqui em São Paulo, não sei se está acontecendo isso no Rio, Renata, com falta d'água crônica no meio da pandemia, né? Porque não foram feitas obras adequadas, porque a companhia aqui ela não é privatizada, a Sabesp, mas ela tem capital aberto na Bolsa de Valores. Então, a sua gestão já está voltada para o lucro dos acionistas. Então, qualquer investimento que não tenha retorno imediato de lucro, fica mais difícil de ser feito, porque tem que prestar conta para uma série de acionistas privados da companhia. Então, isso evidentemente inibe investimento. Para você fazer com que a pressão da água chegue lá em cima no morro, o tipo de investimento que você vai fazer, ele não é rentável, ele não vai dar lucro, né? Mas ele é necessário socialmente, porque a água é um bem comum de todos, que nem deveria ser cobrado, né? Bem comum não serve para dar lucro, bem comum não tem que se pensar na gestão de retorno, do quanto vai voltar, né? Bem comum para a humanidade, como é a água, como deveria ser a saúde pública. Nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é um exemplo do ponto de vista de modelo, né, universal para atender a todos, mas que está sendo destruído, sucateado, esganado, ano a ano. Agora, com a PEC do teto de gastos, nós temos que dizer, não tem saída para o Brasil nessa crise, na pandemia, sem revogar o teto de gastos, aprovado pelo Temer, com voto do Bolsonaro, quando era deputado, lá no fim de 2016. Então, esses debates nós temos que trazer agora à tona, né? É o debate de que modelo de sociedade a gente quer, é o debate de bens comuns que não devem servir ao lucro privado de corporações. Sem dúvida, Boulos. Você, quando toca na questão da água em São Paulo, aqui na favela também, nas favelas aqui do Rio de Janeiro, a gente tem um problema de falta de abastecimento crônico e você acompanhou o que foi a crise na SEDAI aqui no Rio de Janeiro, que foi uma crise, obviamente, ali investida com muito afinco pelo próprio governador, afinal de contas, sucateou todo o processo na SEDAI, inclusive mandando embora
funcionários de carreiras que tratavam basicamente da questão da distribuição e tratamento da água. Então, foi uma crise com investimento massivo do próprio governador, que tinha como presidente da SEDAI o Hélio Cabral, que é réu no processo lá da tragédia de Mariana. Enfim, Bolsonaro importou aquilo que há de pior de experiência com relação ao meio ambiente, a contaminação, e trouxe para o Rio de Janeiro, aí causando outra tragédia, que é o sucateamento da SEDAI, que agora ele está utilizando oportunistamente como justificativa para privatizar a SEDAI. Quando você fala das ações mais macropolíticas, né, é importante a gente falar também, né, Boulos, da taxação das grandes riquezas. A gente tem aí um processo histórico de resguardar a riqueza do nosso país num número ínfimo da população brasileira hoje, que tem os seus privilégios, que detém riquezas, e essas riquezas não são só materiais, essas riquezas, né, são políticas, econômicas, enfim, e deixando aí em detrimento esses 40 milhões que está desempregado no subemprego, os 13 milhões que já está aí abaixo da linha da pobreza no Brasil. E aí, Boulos, a gente já vai terminando, já são 19 horas, eu queria que você despedisse aí da gente com mais uma análise que você achou que faltou aqui no nosso bate-papo, mas já deixando as pessoas convidadas, porque todos os dias, 18h30, eu estou aqui no canal falando com algum convidado ou convidada sobre esses temas que são fundamentais para a nossa sociedade hoje. Por isso, Boulos, quero te agradecer e quero de novo falar aqui o quanto que eu tenho uma honra de lutar ao seu lado, de estar construindo figuras, não só como você, que tem aí um trabalho muito importante com relação à moradia digna, mas o quanto que a gente precisa construir política que faça sentido para o nosso povo pobre que está na favela, na periferia. Renata, obrigado, minha companheira. Quero te dizer, e você sabe disso, que é uma baita honra também militar ao teu lado, né? Uma mulher negra, cria da Maré, e que estava junto com a nossa guerreira Marielle Franco, lado a lado, construindo coletivamente, que hoje é uma voz essencial, indispensável, que nos representa na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que nos representa na política, que faz essa ocupação necessária da política por vozes, por corpos que sempre foram excluídos, encontraram uma porta fechada na frente. Então, é uma baita honra militar ao teu lado. Quero te parabenizar pelo trabalho que tem feito. Tenho aqui um pouquinho à distância, mas tenho acompanhado sempre as iniciativas tuas e da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa do Rio, fazendo frente ao governo vitismo, fazendo enfrentamento a toda essa barbárie, estando do lado certo da história. Eu acho que isso é o mais importante. No momento crítico como a gente está vivendo, a gente não deixar jamais de estar do lado certo, não abrir mão dos nossos valores, daquilo que a gente acredita, de estar junto ao povo, de estar pisando no barro junto com as pessoas e de manter sido e solidário junto com o nosso povo para mudar essa realidade. Não vai ter saída para essa crise se não for com muita solidariedade, se não for retomando a capacidade de se indignar, é claro, contra todos esses desmandos, contra Bolsonaro, que perdeu qualquer condição de governar o país, tem que sair, tem que ir embora, mas também com a capacidade de sentir a dor das outras pessoas, o sofrimento das outras pessoas como se fosse nosso. É isso que nos diferencia, é isso que define o nosso lado, é isso que define o nosso caminho. Por isso, guerreira, estamos muito juntos, força para ti, para enfrentar essa crise forte e lutar para que o povo brasileiro também saia. Ação para você e boa noite.